Bom dia, alunos! Tudo bom com vocês? Como que vocês estão hoje? A gente está aqui hoje para uma aula um pouquinho diferente. Vai acontecer pelo computador, né? Gravação de tela, por motivos de que o meu estúdio, conhecido popularmente como quarto da minha irmã, passou por uma reforma e agora eu não tenho mais onde colocar meu pequeno quadro. Então, por enquanto, a gente vai ter que estar dessa maneira um pouquinho diferente aí, tudo bem? Então, hoje é dia. Nossa, eu não coloquei o calendáriozinho, né? Esqueci. Mas aqui tem um do lado, ó. Muito chique. Então já é dia 25 de outubro, se minha irmã lembrou de atualizar, se não, não sei. Ah, não, mas eu tô gravando antes, né? Então hoje é dia 28 de outubro, certo? Certo. Hoje é dia 28 de outubro e essa aula eu vou falar sobre proporcionalidade e semelhança. Vai ter um pouquinho de teorema de Tales que não deixa de estar inserido nesse assunto e é isso que a gente vai ver hoje, tudo bem? Qualquer coisa é só vocês falarem comigo. Iniciando então a nossa aula de hoje, eu vou começar falando sobre razão geométrica dos segmentos. Ou seja, vocês estão vendo aí que segmento está no plural, tudo bem? Então não existe razão geométrica de um segmento, existe razão geométrica entre dois segmentos. Vocês vão ver isso por quê? Porque a gente vai relacionar dois segmentos entre si. A razão entre dois segmentos é a divisão entre suas medidas, o professor errou aqui, de mesma unidade de comprimento. Então, como assim? Por exemplo, eu tenho o segmento AB. Aliás, vou ligar aqui o laser, né? Para vocês verem. Segmento AB, que a medida dele é igual a 4 centímetros. E eu tenho também o segmento CD, que tem a medida de 6 centímetros. Qual que vai ser a razão geométrica de AB e CD? Então, vai ser AB dividido por CD, o tamanho de AB dividido por CD. Então, é 4 centímetros dividido por 3 centímetros, que é a mesma coisa que 2 dividido por 3. Tudo bem? Se tivesse, por exemplo, se o AB medisse 4 metros e o CD medisse 6 centímetros, ia ser igual? Ia ser 4 metros dividido por 6 centímetros? Não, a gente tinha que converter 6 centímetros em metros ou 4 metros em centímetros. Aí sim a gente efetuava. Está falando aqui, entre suas medidas de mesma unidade de comprimento, tudo bem? Além disso, a razão geométrica de AB e CD é a mesma razão geométrica de CD e AB? Não. AB e CD é AB dividido por CD. E CD e AB é CD, seria aqui CD dividido por AB aqui embaixo, tudo bem? Então tem essa diferença. A melhor forma da gente falar e escrever é a razão geométrica de AB por CD, que daí deixa mais claro, né? AB dividido por CD, ou CD por AB, que daí coloca CD dividido por AB, tudo bem? Eu coloquei dessa forma aqui porque é que estava no livro de vocês. E daí, acho que era bom dar essa explicada geral, certo? Mas isso é razão geométrica entre dois segmentos. Resumindo, é o tamanho de um dividido pelo tamanho de outro. Tudo bem? Então, ó, percebam ali, ó, do slide anterior, eu até coloquei aqui no cantinho, AB dividido por CD é igual a 2 terços, tudo bem? Isso aqui a gente já vai usar do slide anterior para fazer o nosso exemplo, que já está sendo trabalhado. Então, a gente lembra que AB dividido por CD é igual a 2 terços. Razão geométrica entre eles é isso. Segmentos proporcionais. O que são segmentos proporcionais? Pares de segmentos que têm as mesmas razões geométricas. Ou seja, existem dois segmentos proporcionais? Não, existem dois pares de segmentos proporcionais. Então, ó, AB e CD é um par de segmento. Então, tem outro par de segmento que é proporcional a eles. Como assim? Então, a gente vai ter o quê? Dados no segmento PQ e RS, onde PQ é igual a 10 centímetros e RS é igual a 15 centímetros. A razão de PQ e RS é igual a 10 centímetros dividido por 15 centímetros, que é igual a 2 terços. É a mesma coisa que a gente fez com AB e CD, só que com PQ e RS, que medem um pouquinho diferente. E com isso a gente percebe o quê? Que a razão geométrica de PQ e RS é igual a 2 terços, que aliás é a mesma razão geométrica de AB e CD. Então a gente tem aqui, ó, AB e CD, a razão geométrica é essa, e PQRS, a razão geométrica é a mesma, tudo bem? Tudo isso que a gente falou lá no slide anterior vai nos ajudar a chegar nessa conclusão aqui, ó. Como as razões geométricas são iguais, então a gente pode dizer que AB e CD são proporcionais, ou seja, são segmentos proporcionais, é um par de segmento proporcional a PQ e RS, porque a razão geométrica de AB é igual à razão geométrica de PQ, a de ABCD é a razão geométrica de PQRS. Tudo bem? Então, parece um pouco inútil isso, né, falando de primeira mão, mas vocês já vão ver as utilidades disso.
Mas então dois pares de segmentos são proporcionais quando a razão geométrica entre eles são iguais, tudo bem? Fazendo um desenho aqui para vocês, mais ou menos, para mostrar um pouco. Esse aqui, por exemplo, é o segmento AB, tudo bem? Ele media 4, né? Então aqui mede 4. E aqui é o CD. Esse aqui é o CD. E aqui ele media 6. Esse aqui é o PQ, que media 10. Então vou fazer aqui um pouquinho maior. Esse aqui é o RS, que media 15. Bem? Vocês veem que... Opa! Tem umas dificuldades com o mouse aqui, gente. Aqui mede 15, aqui mede 10. Vocês veem que até o desenho, né, fazendo esse triângulo retângulo, usando essas medidas de cateto, os desenhos ficam até bem parecidos, porque eles são semelhantes, não são iguais, tudo bem? Porque iguais seria se fosse o mesmo tamanho, mas são semelhantes, a gente visualiza e é parecido. Tanto se a gente fizer uma hipotenusa aqui e uma hipotenusa aqui, as hipotenusas também vão ser proporcionais uma à outra, tudo bem? Então, a gente com razão geométrica, a gente consegue falar que segmentos são proporcionais. E isso que a gente tem é algo um pouquinho mais palpável, assim, para vocês entenderem que como que funciona a proporcionalidade, certo? Falando agora de algo bem mais útil, algo que vocês vão usar bastante e tem a ver totalmente com isso que eu acabei de falar. Então, se você não entendeu essa parte de segmentos proporcionais, você volta lá e estuda de novo, porque o Teorema de Tales se baseia muito nisso e é um teorema muito famoso, tanto que vocês devem ter aprendido no ensino médio alguns de vocês. O que ele vai falar então? Ó, a gente tem aqui duas retas, então uma chamada T e outra chamada de T', tudo bem? É o nome dessas duas retas. Elas são cortadas por três paralelas. Pode ser mais paralelas, né? Mas nesse caso aqui vai ser três paralelas para eu dar o exemplo. Vamos dar um nome para essas paralelas, que vão ser A, B e C. De tal forma que, deixa eu pegar o laser, A é paralela a B, que é paralela a C. Então as três são paralelas entre si, tudo bem? E a gente vai ter alguns pontos, não vai? Alguns pontos onde elas se interceptam, esses pontos que elas se cruzam aqui, essas retas. Vamos dar um nome para eles? A gente vai ter, então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F, tudo bem? Então, aqui estão os nossos pontinhos. E com eles, a gente já consegue, deixa eu ver, a gente consegue já... Vou voltar. Opa, o negócio não quer voltar, rapaziada. Tá, tudo bem. A gente tem aqui o segmento AB, então é esse azulzinho que eu fiz. O segmento BC, que ele está verde aqui, né? Parece que não, mas ele está verde, é uma corzinha diferente. O segmento DE, que é esse segmentinho amarelo aqui, ó. Tudo bem? O segmento EF, certo? E o que o Teorema de Tales vai falar para a gente? Ele vai falar isso aqui, ó. AB dividido por BC, ou seja, esse segmento dividido por esse, é igual a DE dividido por EF. Esse segmento dividido por esse aqui. Tudo bem? Então essas medidas vão ser iguais. E aqui parece que a distância de A até B é igual à distância de B até C, né? Eu coloquei isso meio sem pensar nesse exercício, mas no caso, eu posso ter qualquer distância entre essas paralelas que isso vai continuar valendo. Então, por exemplo, se o ponto C fosse só aqui embaixo, então, BC dividido por BA ainda seria proporcional ao EF dividido pelo ED. Tudo bem? Então, esse que vai se basear no nosso teorema de Tales. Professor, então onde que eu aplico esse teorema que você falou? Esse teorema vai ser tão útil, vai ajudar tanta gente. Então, ó, aqui, por exemplo, aqui a distância desses dois pontos aqui, ó, essa distânciazinha é 21, mede 21. Vocês estão vendo? E essa distânciazinha aqui vai medir 6, certo? Enquanto essa aqui mede 63, então ó, vocês estão vendo que já, por mais que pareça, né, que tem o mesmo tamanho tudo aqui, tem medidas diferentes já. Aqui mede 63 e esse aqui mede x. Como que a gente vai saber quanto que mede x? Então a gente tem, pelo nosso teorema de Tales, que isso aqui vai ser válido. 21 dividido por 6, ou seja, esse segmento dividido por esse segmento vai ser igual a 63 sobre x. Esse segmento dividido por este segmento aqui. Fazendo a nossa multiplicação cruzada, ou seja, a regra de 3, que a gente chama, né, informalmente, nós temos esse resultado aqui. 21 vezes x, 21x, é igual a 6 vezes 63. Então, 6 vezes 63 aqui. 21x é igual a
189. 6 vezes 63 é igual a 189. A gente pega esse 21 que está multiplicando de um lado e passa dividindo para o outro aqui. Então, ó, deixa eu usar a caneta aqui. A gente pega esse 21 e passa para cá. E daí, opa, agora tem que pagar. Daí nós vamos ter esse resultado. X vai ser igual a 189 dividido por 21. Ou seja, x vai ser igual a 9. Então, essa medida aqui, ó, esse segmento vai medir x. E é isso que o Teorema de Tales acabou de falar para a gente, tudo bem? Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos vai ter muito a ver com o que eu falei lá do... Aliás, eu mostrei para vocês basicamente como funciona a semelhança de triângulos lá na parte de pares de segmentos que são proporcionais, tudo bem? Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem ângulos internos iguais e lados correspondentes proporcionais. Como assim, gente? Gente, percebam então esses dois triângulos aqui, tudo bem? Esses dois triângulos, eles são dois triângulos semelhantes. Vocês veem que vocês até olham aqui e falam, nossa, é parecido um com o outro. Por quê? Porque eles são dois triângulos, como a própria palavra diz, semelhantes. Não necessariamente são congruentes, que congruentes quer dizer que eles são iguais, mas eles são bem parecidos, porque eles têm a mesma forma, só que um basicamente cresceu mais do que o outro, vamos dizer assim, certo? Vamos primeiro, ó, pegar nesse triângulo e colocar alguns nomes de lados nele, tudo bem? Então, lado C, lado B, lado A, lado F, lado E e lado D. Normal. E nosso triângulo tem que ter alguns ângulos, né, gente? Por favor. Então, aqui tem os nossos ângulos. O que a gente consegue notar? Quando a gente afirma que dois triângulos são semelhantes, a gente quer dizer que os seus lados e ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, por exemplo, lado B e lado E. Aliás, lados congruentes não têm, lados correspondentes não têm a mesma medida, são proporcionais, perdão. Então, ó, explicando para vocês de uma forma mais fácil aqui. Lado B e lado E. Ângulo B e ângulo E, tudo bem? Perdão. Eles vão ter a mesma medida. Então, ó, os dois têm que ter a mesma medida. Esse aqui é 70, aqui é 70. Esse aqui é 10, aqui é 10 também. Esse aqui é 175, aqui é 175 também. Isso tem que ser válido. Assim como o ângulo A e o ângulo D. Estão vendo que eles são os ângulos correspondentes? Esses também têm que ter a mesma medida. Assim como o ângulo C e o ângulo F. Eles também têm que ter a mesma medida. Então, por exemplo, se um é de 60, o outro também é de 60, tudo bem? Fiz até aqui com cores diferenciadas para vocês conseguirem entender isso, porque isso tem que ser válido. Quando a gente afirma que dois triângulos são semelhantes, os ângulos deles têm que ser iguais, têm que ser congruentes, certo? E com isso, a gente tem essa primeira parte aqui. B é igual a E, ou seja, ângulo B é igual a ângulo E. A é igual a D, ou seja, ângulo A é igual a esse ângulo D. E C é igual a F. Então, esse ângulo C é igual a esse ângulo F, tudo bem? Além disso, a gente tem outra coisa, só que aqui eu vou ter que corrigir porque eu escrevi errado. Aqui eu coloquei D, aqui é o A. E aqui onde eu coloquei o A é o D, tudo bem? Estava errado aqui, só o slide. Opa, isso aqui é uma razão, tá? É A dividido por D que eu escrevi nessa partezinha aqui. O que a gente tem? A gente tem que os lados deles são proporcionais. Como assim? Então, se eu pegar o C e dividir pelo lado correspondente dele, que é o F, eu vou ter o mesmo resultado que pegar o B e dividir pelo lado correspondente dele, que é o E. Assim como se eu pegar o A, né, o nosso A aqui meio desenhadinho agora, dividido pelo D, que é o lado correspondente dele, eu vou ter a mesma razão geométrica. Então, a razão geométrica dos lados correspondentes, ou seja, quais são os lados correspondentes? Gente, falando a grosso modo, são os dois lados que você olha e fala assim, esse lado cresceu desse, vamos falar assim. Então, esse lado aqui corresponde a esse. Esse lado aqui corresponde a esse lado aqui. Esse lado B corresponde a esse lado E, tudo bem? Então, a razão geométrica de um lado pelo lado correspondente é igual para todos os lados desse triângulo, tudo bem? Ó, perceba o nosso pequeno exemplo aqui, tudo bem? Eu vou fazer aqui, ó, esse lado aqui mede 5, esses dois triângulos são proporcionais, tudo bem? São semelhantes, aliás. Esse aqui do lado mede 10, esse lado mede 8 e esse lado mede D. Pelo que a gente acabou de ver, o que o exercício falava? Ele falava que esse lado que mede 5 dividido por esse lado que mede 8 vai ser igual, a razão geométrica deles vai ser igual a esse lado que mede 10
dividido por esse lado que mede D, tudo bem? Na hora que você multiplica cruzado, você vai chegar que 5D é igual a 80, tudo bem? E daí, fazendo todas as contas, né, eu não vou fazer tudo detalhadamente, que a gente já vai ter um exercício depois, mas D vai ser igual a 16. E com isso, então, esse lado aqui vai medir 16. Com isso, então, você vai descobrir qual que é o tamanho desse lado aqui, só fazendo essa semelhança de triângulo, só usando a razão geométrica entre eles e trabalhando isso, tudo bem? Essa que vai ser uma das principais utilidades de tudo isso que a gente acabou de ver. Gente, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de dois triângulos que não vão ser semelhantes, apesar da gente olhar e parecer que eles são iguais, mas na verdade eles não são, tudo bem? Por quê? Porque, ó, chamando esse ângulozinho aqui de B, ele é igual a esse ângulozinho E aqui, tudo bem? Nesse exemplo aqui ainda vai dar para confundir um pouco, mas na maioria das vezes não, isso não vai acontecer. E confundir não quer dizer que está certo, né? Esse ângulozinho A ele é igual a esse ângulo D aqui, ó. Bem? E esse ângulozinho F aqui, ele é igual a esse ângulozinho C, certo? Eu só inverti a imagem, basicamente. Inverti e aumentei. Não importa o quanto a gente gire esse triângulo aqui, girar em sentido horário, sentido anti-horário, que seja, não vai ter nenhuma hora que a gente vai ter um triângulo de tal forma que... Nossa, gente, esse triângulo aqui acho que vai mais atrapalhar vocês, né? Peraí, perdão. Vamos fazer esse triângulo aqui. Não vai ter nenhuma hora que a gente vai ter um triângulo aqui de tal forma que o ângulo de cima seja correspondente a esse B, o ângulo da direita seja correspondente igual, no caso, a esse C, e o ângulo da esquerda seja correspondente a esse A, tudo bem? Então ele vai até ter os mesmos ângulos, mas tem que estar na mesma ordem, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se aqui é 70, 20, 30, aqui também tem que ser 70, 20, 30. Isso não vai ocorrer, então vai acontecer deles não serem semelhantes, tudo bem? Gente, para a gente dar uma finalizada, então, a gente entender bem a nossa aula, eu trouxe só um exemplinho aqui, um exercíciozinho que eu vou fazer com vocês. Ele não está na apostila de vocês, aliás, vocês percebem aqui, ó, FUVEST, então, exercício, né, da USP aí, de 2021. Então, é um exercício bom e bem recente aqui que eu trouxe para vocês. Aliás, eu estava usando ele para estudar e eu estava estudando, né, não estudando necessariamente para dar essa aula, só estudando enquanto eu montava essa aula. Então, eu estudava um pouquinho e montava a aula, estudava um pouquinho e montava a aula. Daí eu encontrei esse exercício enquanto eu estava vendo esse tema e eu não consegui perceber que era esse assunto. Eu precisei ver um pouquinho no Google e entender que essa era a maneira que fazia ele. Então, às vezes a gente está, ó, tá fazendo exatamente o mesmo exercício, mas um exercício do mesmo tema, só que eu nem percebi, nem me liguei disso. Mas enfim, gente. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está próxima de... Ele dá aqui algumas opções. Ele vai de 0,5 centímetros, né? Então, 8 centímetros, 8,5, 9, 9,5 e 10 centímetros. Vamos fazer esse exercício aqui, gente? Pessoal, eu não sei o que aconteceu aqui na minha câmera, mas aparentemente ela não quis mais que eu aparecesse, né? Então, eu vou continuar aqui da nossa aula, mas vou continuar sem aparecer, tudo bem? Realizando nosso exercício, ele fala pra gente que tem um triângulo retângulo que tem dois lados, aliás, três lados, né? Óbvio, só que tem dois catetos, e um cateto mede 12 e o outro mede 35 centímetros, tudo bem? E no meio aqui a gente vai ter o nosso quadrado, que vai ser, é o que ele está buscando. Ele está buscando saber qual que é o lado, quanto que mede um lado desse nosso quadrado aqui. Vamos dar um nome para esse lado? É x. E qual dos lados que vai ser? Tanto faz qual que é o lado que a gente vai descobrir. Por quê? Porque um quadrado, todas as medidas dos lados dele são iguais. Então, se um lado é 9, todos os lados medem 9, né? E com isso, se aqui mede x e aqui também mede x, qual que vai ser o tamanho desse espacinho aqui? Vai ser 12 menos x, tudo bem? Vai ser igual a 12 menos x aqui, que é esse espaço todo menos esse espaço aqui. Então, mede 12 menos x. Com isso, a gente já nem precisa mais de uma parte do nosso quadrado aqui, que é o que eu vou tirar agora.
Então, com isso a gente vai ter o quê? Dois triângulos semelhantes, vocês percebem? Porque esse ângulo aqui, ele é igual a ele mesmo. Esse ângulo aqui de 90 graus é igual a esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo que eu não faço ideia de quanto mede é igual a esse ângulo que eu também não faço ideia de quanto mede. Isso vai ter a nossa semelhança de triângulos, que vai dizer o quê? O cateto pequeno do triângulo pequeno dividido pelo cateto grande, aliás, dividido pelo cateto pequeno do triângulo grande é igual ao cateto grande do triângulo pequeno dividido pelo cateto grande do triângulo grande. Ou seja, a gente vai ter essa igualdade de frações. Quando a gente tem igualdade de frações, multiplica cruzado. Então a gente vai ter 12 vezes x e 12 menos x vezes 35. Cuidado para não se confundir e multiplicar o 35 só pelo 12. A gente precisa aplicar a distributiva aqui. Então 35 vezes 12, 420. 35 vezes menos x, menos 35x. Então a gente chega nesse resultado aqui. 420 menos 35x é igual a 12x. 35x positivo, negativo desse lado, vamos colocar ele positivo desse outro lado aqui. Então a gente vai ter 420 é igual a 12x mais 35. Soma o 12x com 35x. 420 é igual a 47x. Vamos só inverter o lado, mandar o 47x para um lado e 420 para o outro? A gente chega nesse resultado aqui. Com isso, o que a gente faz? Pega esse 47 que está multiplicando o x aqui e passa dividindo aqui para o outro lado. Vai ficar 420 dividido por 47 vai ser igual ao nosso x. Não vou mentir para vocês, o exercício ele forçou um pouquinho a barra nessa hora, colocou uma conta com um resultado com vírgula, mas a gente não precisa saber todo o resultado. A gente só precisa para saber diversificar um pouquinho o valor. E a gente chega que o x é aproximadamente igual a 8,93, tudo bem? Quando vocês fizerem a divisão ali de 420 por 47, vocês vão ver que vai ser mais ou menos igual a isso. Tem os números depois, só que não vão ser necessários. Aliás, nem o 3 aqui era muito necessário, só o 8,9 já bastava. Por quê? Porque as opções são, acho que são 8, 8,5, 9, 9,5 e 10 centímetros, certo? As alternativas. Isso aqui está entre 8,5 e 9. E se aproxima mais do que? O 8,9 aqui se aproxima mais de 8,5 ou de 9? Se aproxima mais de 9, tudo bem? Então seria 9, que eu acho que é a alternativa de letra B desse exercício, tudo bem? Então aqui exercício letra B lá no gabarito, eu não tenho como voltar a slide por estar gravando, mas seria aquela alternativa. Gente, a nossa aula de hoje foi mais isso aqui, bem tranquilo, bem diferente, então desculpa para vocês se vocês não conseguiram entender alguma coisa direito, vocês podem falar comigo, mas eu não estou pegando a manha ainda aqui da parte do computador, espero não ficar muito tempo assim. Aliás, se vocês preferirem, comenta no vídeo, comenta no Classroom ou manda mensagem e fala assim, ó professor, prefiro muito mais que você dê aula pelo computador. Ou se você achou ruim, você fala assim, ó, prefiro muito mais que você volte a dar aula no quadro. Tudo bem? Ou se preferir não falar nada, se tanto faz para você, não precisa falar nada também. Então até semana que vem, pessoal. Essa aqui é a aula de hoje. Então se teve alguma dúvida, fala comigo. E até mais, tudo bem? Estudem aí o Teorema de Tales. É algo bem tranquilo e muito útil para vocês.